E aí, galera, tudo bem com vocês? Essa semana nós daremos prosseguimento aos nossos estudos de bioquímica. Entre as substâncias inorgânicas, a gente viu na semana passada a água e todas as suas propriedades e a sua importância para a vida. A vida provém da água. A vida depende da água. Nosso corpo, a gente viu que é composto aproximadamente 2/3 de água. E a gente sabe que, embora uma pessoa possa sobreviver durante semanas, durante muitos dias mesmo, sem comida, ela geralmente morre em apenas 3 ou 4 dias sem água. Em suma, a vida não poderia existir sem disponibilidade e acesso a um suprimento adequado de água pura. Ela é fundamental. Gurizada, essa semana a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos de substâncias inorgânicas. Nós vimos a água na semana passada e essa semana a gente vai ver os sais minerais. Beleza? Vamos nessa! Beleza, então os sais minerais, gente, são pequenos elementos químicos que a gente deve consumir em pequena quantidade todos os dias, porque eles são super importantes, tá? E a gente já consegue usufruir dos benefícios dos sais minerais se a gente consumir em pequenas quantidades, certo? São essenciais para o metabolismo e algumas funções importantes desses sais minerais, por exemplo, é o fato de eles serem ativadores enzimáticos. O que é uma enzima, gente? Nós não estudamos isso ainda, mas eu vou, assim, de forma simplificada, dizer para vocês que a enzima é uma proteína. É uma proteína que vai atuar acelerando a velocidade das reações químicas, certo? Os sais minerais, eles podem atuar ativando essas enzimas, certo? Uma outra função importante dos sais minerais é o fato de eles poderem controlar o pH. O pH pH significa potencial de hidrogênio, né? E é um valor, gente, quero que vocês olhem aqui no slide, que pode variar de 0, essa escala de pH pode variar de 0 a 14, sendo que bem aqui no meio, 7, corresponde a um pH neutro, tá? Todos os valores abaixo de 7 é considerado um pH ácido, seria uma substância ácida, né? E valores superiores a 7 até 14 seria então um pH básico ou alcalino. Nessa outra escala a gente consegue visualizar isso com clareza, tá? A gente aqui, por exemplo, nós temos o pH do leite em torno de 6, muito próximo do neutro, né? No nosso corpo, gente, o plasma sanguíneo, a boca tem pH igual a 7, é um pH neutro. A gente tem o suco gástrico lá no estômago com pH em torno, aqui ó, muito baixo, né, em torno de 2. Então, o pH, ele varia dependendo da parte, ele é específico para cada parte do nosso corpo, tá? E quem ajuda a controlar esse pH, manter esse pH num nível adequado para que as reações químicas possam acontecer dentro do nosso organismo, são os sais minerais. Outra função que os sais minerais podem exercer, gente, é controlar o equilíbrio hídrico ou equilíbrio osmótico no nosso organismo. Em outras palavras, os sais minerais eles podem controlar a quantidade de água no nosso corpo. Tá? Alguns sais minerais atuam especificamente controlando, então, essa quantidade de líquidos no corpo, como o sódio, o potássio, o cloro, entre outros. Os minerais, eles podem ser encontrados de 3 maneiras distintas no nosso organismo, tá? Eles podem ser encontrados na forma iônica, ou seja, dissociados, formando os íons, ou eles podem ser encontrados na forma cristalina, na forma de cristais, insolúveis, imobilizados em estruturas esqueléticas, ou seja, lá no osso, tá? Como é o caso do cálcio, ou eles ainda podem ser encontrados, gente, na forma de combinados com algumas proteínas, como acontece com o ferro, que se associa com a hemoglobina. Beleza? Os animais e os vegetais obtêm os sais minerais de formas diferentes, né? Nós, animais, geralmente, nós obtemos esses sais minerais quando nós nos alimentamos, quando ingerimos água. Já os vegetais, gente, fazem a absorção desses sais minerais junto com a água, lá pela raiz, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha agora, então, nos principais sais minerais. Vamos começar com o cálcio.
O cálcio é um elemento abundante, tá? Ele é, na verdade, o sal mineral mais abundante no corpo humano. E esse cálcio, ele pode ser encontrado na maior parte, esse elemento está na forma de fosfato de cálcio, lá nas nossas estruturas esqueléticas, nos nossos ossos, certo? Mas a gente pode encontrar cálcio na natureza de outras maneiras, nas conchas de muitos animais. A gente pode encontrar cálcio na forma de carbonato de cálcio, lá na casca de ovos, né? A gente pode encontrar cálcio nos dentes, certo? O cálcio, gente, também pode exercer uma função bem importante, depois a gente vai ver, numa série de reações químicas que acontecem no nosso corpo. Ele pode participar da coagulação do sangue e ele pode participar também da contração muscular, a gente vai conversar um pouquinho depois. Quero chamar a atenção de vocês que a carência de cálcio pode provocar um problema na infância, que vocês estão vendo aqui na imagem, chamado de raquitismo. Lembrando, gente, que raquitismo não é causado somente pela falta de cálcio. Esse problema pode ser causado por outros motivos, um deles é a carência de cálcio, tá? Então, os ossos ficam tortuosos, ficam deformados, né? É um defeito de mineralização dos ossos. Também a falta de cálcio pode levar a um problema de osteoporose. Vocês estão vendo nessa imagem, os ossos ficam bastante porosos, fracos e quebradiços. O cálcio, ele faz parte da formação de uma substância chamada protrombina, que participa da coagulação do sangue, tá? Então, para ajudar a estancar hemorragias, o cálcio tem uma participação importante, porque ele está lá envolvido na formação dessa substância que vai fazer parte diretamente da coagulação do sangue. Além disso, gurizada, o cálcio participa da contração muscular, como eu havia comentado anteriormente. O que é contrair o músculo, né? Na verdade, esse processo de contração muscular que permite o movimento são proteínas, actina e miosina, que deslizam umas sobre as outras. Para que essas proteínas possam deslizar umas sobre as outras, a gente precisa de cálcio, tá? E ele também participa da propagação de impulsos nervosos. Olha só a importância desse elemento para o nosso organismo. Tá? Onde é que eu encontro cálcio, gurizada? Grãos de cereais, vou encontrar nos laticínios de uma forma geral, né? Então aí entra leite, queijo, iogurte, vou encontrar em nozes, sardinha e hortaliças de cor verde escura, entre outros. Juntamente com o cálcio, sob a forma de fosfato de cálcio, o fósforo participa da formação de estruturas esqueléticas. A gente tem uma vitamina, gente, chamada calciferol, ou conhecida popularmente como vitamina D, que vai ajudar na absorção desses dois elementos, cálcio e fósforo, ok? Bom, além disso, o fósforo participa da formação de moléculas super importantes, como o DNA e o RNA, que são os ácidos nucleicos que a gente vai estudar posteriormente. Ácido nucleico, gente, DNA e RNA é o nosso material genético, tá? E além de outras funções importantes que o RNA exerce. Então, isso aí já mostra a importância do fósforo, tá? Além disso ainda, ele forma uma molécula chamada ATP. O ATP é uma molécula que armazena energia nas suas ligações químicas e ela é super importante na transferência de energia, tá? A gente vai ver também isso quando estudarmos o metabolismo energético lá no final do ano, certo? Então, onde é que nós encontramos fósforo? Nós vamos encontrar fósforo no leite e seus derivados, carne, peixes, cereais, laticínios, feijão, ervilha, entre outros alimentos. Outro elemento importante, e aí eu já posso falar para vocês que o que eu falar sobre o sódio, muitas dessas coisas também se aplicam ao potássio, tá? Nós temos inclusive a famosa bomba de sódio e potássio, que a gente vai ver logo lá em membrana plasmática, tá? Mas o sódio e o potássio, eles exercem um papel importante na propagação de impulsos nervosos. E eles também têm um papel importante no controle da quantidade de líquidos no nosso corpo, tá? O sódio participa da manutenção do equilíbrio hídrico das nossas células, certo? Bom, esse sódio, ele pode ser encontrado no sal de cozinha, né? Formando aqui o cloreto de sódio, né? O NaCl, e que é muito utilizado, então, como tempero na culinária brasileira. Chamando a atenção que esse excesso de consumo de sódio, gente, tem gerado problemas, né,
não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes, tá? Em abril de 2019, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um manual de orientação, né, falando um pouquinho sobre esse problema da hipertensão arterial sistêmica em crianças e adolescentes, tá? Que tem sido um problema cada vez mais comum em função do consumo de alimentos industrializados. Macarrão instantâneo, refrigerante, salsicha são exemplos de alguns produtos muito consumidos por crianças e adolescentes. E os estudos têm mostrado que a longo prazo essas crianças têm maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. Um outro elemento importante é o potássio. Como nós já tínhamos conversado antes, o potássio e o sódio, eles atuam em conjunto lá na bomba de sódio e potássio, que a gente vai conversar posteriormente. O potássio também atua na condução de impulsos nervosos, o potássio também atua na contração muscular, ele também é importante na questão da manutenção de líquidos, né, do balanço hídrico no nosso organismo. Mesma coisa que o sódio, tá? Mas existe uma diferença, gente, na concentração de potássio e de sódio dentro e fora da célula. Vocês vão perceber que enquanto o potássio predomina no meio intracelular, a gente vai encontrar sódio mais no meio extracelular. Tá? Então, existe uma diferença de concentração desses dois elementos dentro e fora da célula, ok? Alguns alimentos, né, que são ricos em potássio, nós podemos citar aí a banana, o tomate, cereais e hortaliças. E o cloro, gente, o cloro é um ânion que também é super importante no controle, né, do balanço da quantidade de líquidos no nosso corpo. Além disso, o cloro vai participar da formação do suco gástrico. Ele é um dos componentes, então, do suco gástrico e que ajuda, então, a acidificar. Na verdade, ele participa da formação do ácido clorídrico, que vai acidificar o estômago e vai ajudar, então, com que ocorra a digestão de proteínas. Beleza? Onde é que a gente encontra cloro? Sal de cozinha, tá? Ele também pode ser uma importante fonte de cloro para o nosso organismo, tá? Magnésio. O magnésio, gente, ele vai ser importante na contração muscular e ele vai ser importante também porque ele entra na composição de uma molécula que vocês já devem ter ouvido falar, que é a tal da clorofila. A clorofila é que dá cor verde às plantas e ela é que vai absorver energia da luz, tá? Para que ocorra a fotossíntese, beleza? Magnésio, onde é que a gente pode encontrar? Podemos encontrar, gente, nas carnes, podemos encontrar nos cereais e nas hortaliças, né, em vegetais verdes. O ferro, gente, pode ser encontrado, então, na forma ferro mais 2 ou ferro mais 3, né? Essas são as duas formas iônicas mais importantes para os seres vivos, o ferroso e o férrico, sendo que o ferro mais 2 é a melhor forma de absorção do ferro pelo intestino humano, tá, galera? Então, ferro mais 2 é a forma encontrada nos animais, ferro mais 3 é a forma encontrada nos vegetais, certo? Além disso, o ferro é muito importante na composição de duas proteínas que estão diretamente envolvidas aí com o metabolismo dos seres vivos, que é o citocromo e a hemoglobina. O citocromo, ele está diretamente ligado ao nosso metabolismo energético e ele precisa ferro na sua composição. E a hemoglobina, gente, vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele pigmento que está na hemácia, né, e que dá cor vermelha ao sangue. Na verdade, o que dá cor vermelha ao sangue é o ferro da hemoglobina, tá? Assim como se tivesse o cobre ou uma outra substância, o sangue teria uma coloração diferente. O cobre, por exemplo, dá uma coloração azul ao sangue. É o que acontece lá na hemocianina, que é o pigmento presente no sangue de moluscos, como o polvo, por exemplo, tá? Então, isso é importante, é o ferro que vai dar essa coloração vermelha da hemoglobina que dá, consequentemente, a cor vermelha ao sangue. E a hemoglobina também está envolvida com o transporte de oxigênio, certo? Gurizada, quando a gente tem um baixo consumo assim, na nossa dieta de ferro, a gente pode desenvolver um tipo de anemia, e presta bem atenção, é um tipo de anemia, porque tem vários tipos de anemias, tá? Essa anemia, chamada de anemia ferropriva ou anemia ferropênica, é uma anemia causada pela carência de consumo de ferro na alimentação, certo? Onde é que a gente pode encontrar ferro?
A gente pode encontrar ferro, pessoal, em vários alimentos, como vocês estão vendo aqui, tá? Nas vísceras, como o fígado, mas também em outros tipos de carne, tá? A gente pode encontrar ferro em hortaliças de coloração verde, como vocês estão vendo aqui, em vários tipos de legumes, verduras. Mas eu chamo a atenção de vocês que o ferro ele pode ser melhor absorvido quando ele é associado com a vitamina C ou ácido ascórbico, tá? Então, por exemplo, gente, comer um prato de feijão chupando uma laranja, ó, nota 1000 para absorção de ferro, tá? Por quê? Porque a vitamina C, ela facilita a absorção do ferro. Então, é legal, é bacana a gente associar as duas coisas, né, no momento que a gente estiver se alimentando. Certo? Então, gente, aqui na região do pescoço nós temos, nós temos uma saliência aqui, né, chamada popularmente de gogó ou pomo de Adão, tá? Mas tecnicamente é a proeminência laríngea. Essa região, logo abaixo, nós vamos ter uma glândula chamada glândula tireoide, tá? A tireoide, ela é super importante porque ela vai produzir os hormônios T3 e T4, o triiodotironina e a tiroxina, que são hormônios que estão diretamente envolvidos com o nosso metabolismo, certo? Só que para produzir esses hormônios, gente, precisa de sais de iodo, certo? Então, o iodo, ele é importante na constituição desses hormônios. Onde é que nós vamos encontrar sais de iodo, assim, naturalmente? Nós vamos encontrar muito nos frutos do mar, tá? Então, peixe, crustáceo, molusco, vai ter bastante sais de iodo. Quando a gente tem uma carência de iodo na alimentação, pode acontecer, gente, da gente desenvolver um problema chamado de bócio, que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Esse é um aumento exagerado do volume da tireoide para tentar compensar, tá? Às vezes, quando há uma baixa produção de hormônios, né? No caso do hipotiroidismo, pode ocorrer a formação do bócio, tá? Então, para evitar esse problema do bócio carencial, né, o do bócio endêmico, tornou-se obrigatório por lei que as indústrias adicionassem, então, sais de iodo no sal de cozinha. Por isso que o sal de cozinha, ele é sal iodado, tá? Ele tem adição de sais de iodo justamente para evitar esses problemas que a gente viu agora de bócio, tá? Gente, o zinco, ele vai estar envolvido, então, com o metabolismo de carboidratos e proteínas. Ele também tem um papel importante na cicatrização de feridas e na memorização. O cobre, como eu falei para vocês, é aquele pigmento respiratório de cor azul, né? Ele participa da molécula da hemocianina, que é o pigmento que está lá no sangue dos crustáceos e moluscos. O flúor é importante para a formação dos ossos e para o esmalte dos dentes. Esses são alguns sais minerais importantes, tá, que nós conversamos. Aqui a gente vê alguns desses principais sais minerais. Gurizada, da minha parte é isso hoje. Qualquer dúvida a gente se encontra nas lives, tá? Fico à disposição de vocês. Valeu, gurizada. Até mais.